paz do Senhor Jesus Cristo, essa é mais uma EBD em Dia e já estamos caminhando para o final do nosso trimestre. Foi uma alegria, um prazer estar contigo durante esses 3 meses quase, findando, né? A minha satisfação, quero agradecer a Deus por mais um período, mais uma revista que está findando, e nós estamos indo para a lição número 12, do dia 19 de março de 2023, que vai dizer Vivendo no Espírito. E nessa oportunidade está comigo, de forma muito carinhosa, pastor Maurício, que é ali do Rio de Janeiro, está há um tempo aqui na nossa cidade conosco, veio congregar, já é da família, é professor, né, de vários temas, de várias linhas, está nos abrilhantando nessa oportunidade. Pastor Maurício. Pai do Senhor, eu estou muito feliz de estar aqui, nesse podcast, né? E para mim é uma honra estar aqui, para mim é uma honra falar da palavra de Deus, falar de Jesus, é sempre um renovo para nós, né? Quando a gente fala de Jesus, a gente está sempre se renovando, a gente está sempre glorificando o nome do Senhor. Portanto, estamos aqui para glorificar o nome dele, tudo é para ele, por ele, para ele. Aleluia, aleluia. Nós vamos orar nesse momento, pedir que o Senhor Deus venha nos abençoar neste momento, para que você também seja abençoado do outro lado aí, para a glória de Deus. Todos os trabalhos aqui realizados estão sob a presidência do nosso pastor, nosso querido pastor Cláudio Caetano. Quem vos fala é seu irmão em Cristo, diácono irmão Luiz Bezerra. Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te adoramos, te bendizemos, te exaltamos por essa rica oportunidade, Senhor. Graças, louvores e honras ao nosso Deus. Ilumina a nossa mente e o nosso coração, Espírito Santo, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus Cristo. Pastor Maurício, nós estamos aí então, vivendo no Espírito. O nosso textuário vai dizer, mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. A verdade prática, meus irmãos, vai dizer, o avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. Já vou aproveitar, fazer a nossa leitura bíblica em classe, que também está em Gálatas, do capítulo 5, ao versículo 19 ao 25, que diz o seguinte, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro que já antes vos disse, que os que vos cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor. É amor, paz, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não tem lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Que tema grandioso, né, pastor Maurício, né? Falar, nessa tarde nós queremos ouvir um pouco mais o pastor Maurício, né, que tem um conhecimento mais adiantado do que o nosso, com certeza. Nós vamos estar aprendendo nessa tarde um pouquinho também. Pastor Maurício, então, a introdução vai dizer, o salvo em Cristo Jesus, quando aceitou a Jesus, né, como seu único e suficiente Salvador, pode passar por diversas situações na vida, para experimentar o avivamento espiritual. Lembrando, óbvio, que o tema desse trimestre é Aviva a tua obra, o chamamento das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. A vida cristã é uma jornada espiritual que começa no dia da conversão e prossegue até a morte, se a pessoa perseverar até o fim, pastor Maurício. Amém. O senhor tem liberdade para falar, dentro dos nossos tópicos, nossos parâmetros, tá? O senhor pode comentar o primeiro ponto, que é a vida no Espírito. Amém. Eu entendo da seguinte forma. A Bíblia fala sobre o primeiro Adão e o segundo Adão. Aleluia. Então, o primeiro Adão, né, quando ele é expulso do paraíso, e a partir dele, todos que são gerados na carne. Né? Todos são gerados na carne. Então, eles vivem uma vida na carne. Então, a Bíblia fala do primeiro Adão e do segundo Adão. Eu acho isso interessante, porque quando a gente pergunta na igreja como viver no Espírito, eu creio que essa é uma pergunta que você aí faz, que nós fazemos, como viver no Espírito? Mas pastor, eu quero viver no Espírito. Como viver no Espírito? A gente precisa ler Gálatas 5,16.
as obras da carne e as obras do Espírito. Então, quando Adão, começa, e nós somos descendentes de Adão, né? Somos descendentes do pecado, nascemos em pecado, nós entendemos que o primeiro Adão, então, ele e toda a sua geração, ele passa então a viver na carne, ele nasce na carne. Mas Deus tem um plano de enviar o segundo Adão. E esse segundo Adão é que muda tudo. A gente deixa de viver na carne como o primeiro Adão, para viver no Espírito como o segundo Adão, que é Jesus. Quem é o segundo Adão, você vai perguntar? É Jesus Cristo. Jesus Cristo então vem, para quê? Para nos reconciliar com Deus. Porque aquele primeiro Adão tinha perdido o contato com Deus, aquela ligação com Deus ele tinha perdido. Então o segundo Adão, Jesus, ele vem então para religar você com Deus, para que você não viva mais na carne como viver Adão e toda a sua descendência, até chegar Cristo. O homem vivia na carne, o homem vivia pelas obras da carne. E você vai me perguntar, como eu vivo pelo Espírito? Eu vivo pelo Espírito, vivendo naquilo que Cristo nos deixou. Eu rogarei ao Pai e Ele enviará o Consolador. E esse irá testemunhar de mim. A gente então passa a viver no Espírito. E como eu sei se estou vivendo no Espírito ou na carne? Vai depender dos frutos da minha carne ou dos frutos do meu Espírito. Se os frutos do meu Espírito é longanimidade, é mansidão, é temperança, é amor, é gozo, é paz, então eu digo, eu vivo em Espírito. Mas se os meus frutos são o quê? Dissensão, emulações, porfias, né? Inveja, ciúme, então eu estou vivendo na carne. Então eu acho isso importante a gente tocar nesse ponto nessa tarde. É o primeiro tópico, meus irmãos, vai falar sobre andar no Espírito, né? Essa é a pergunta, né, professor? A você, professor, e a pergunta também a todo o público que te ouve, né? Nos 3 tópicos vai tratar basicamente, o segundo tópico vai falar sobre o confronto entre a carne e o Espírito, e o terceiro tópico vai falar basicamente sobre o avivamento pelo fruto do Espírito, que é tão importante quanto a vida dos dons espirituais. Até o fruto é até mais importante do que a manifestação dos próprios dons, né, pastor? Sim. E aí, por que, pastor? Por que temos que andar no Espírito, né? É a pergunta aqui do primeiro tópico ainda. Por que, meu querido, você acha? Pastor, nos ajuda lá. Por que andar no Espírito? Para não ceder às concupiscências da carne. O que é concupiscência? São os instintos da carne, os desejos da carne. Se você vive no Espírito, você agora não peca mais. E esse foi o grande detalhe, esse foi o grande a coisa mais importante que Jesus fez. Jesus veio à terra para nos livrar da carne. Jesus veio à terra para nos ligar ao Espírito, para que nós vivamos em Espírito. Jesus ia todos os dias, ele ia para o monte orar. Jesus vivia em Espírito. E como eu posso fazer conforme Jesus fazia? Fazendo a mesma coisa que Jesus fazia, orando ao Senhor, pedindo ao Pai. Mas pedindo ao Pai o quê? Pedindo ao Pai, Senhor, eu quero viver em Espírito, e para viver em Espírito eu tenho que ter uma ligação com Deus. Eu não posso satisfazer os desejos da minha carne, mas eu preciso satisfazer o desejo do Espírito que habita em mim. E esse Espírito que habita em mim, que Jesus pediu na hora que ele foi assunto aos céus, Jesus foi assunto aos céus e disse, olha, eu já orei, Senhor, o Senhor vai nos deixar sozinho? Não, olha, eu já orei ao Pai. Já pedi a ele enviará o Consolador. O Consolador, ele vai testemunhar de mim. E vocês vão passar a viver guiados pelo Consolador. Vocês vão passar a viver guiados pelo Espírito. Vocês vão fazer o que o Consolador te disser. Então você pode dizer, mas tem horas que eu faço coisas que eu não queria. Por quê? Porque é o que Paulo diz em Coríntios, é a luta da carne e do Espírito. O Espírito luta contra a carne. E Paulo diz, aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Aquilo que eu não quero fazer, eu faço. E o que eu quero fazer, eu não faço. Por quê? Porque nós sabemos que a carne, ela batalha contra o Espírito o tempo todo. Porque a tua carne quer o pecado. A tua carne quer tudo aquilo que o Espírito abomina. Tudo aquilo que Deus abomina. A tua carne quer fazer o quê? Porque você foi criado desde pequeno, você nasceu em pecado. E para você, o pecado alimenta a tua carne. Então, que tipo de alimento eu quero? O que você vive alimentando? A tua carne ou o teu espírito? Então, esse é o tipo do alimento. Que alimento você está dando
você está alimentando mais o teu espírito ou está alimentando mais a tua carne? Ou você está se deixando levar pelo teu espírito ou está se deixando levar pela carne? Quem é que guia você? A tua carne ou o teu espírito? Isso é importante. Que ponderação importante, né? E o tópico 3 vai dizer como andar no espírito. É tentando fazer aquilo que... É tentando impedir aquilo que o meu eu quer fazer. O meu eu natural. Então, como andar no Espírito? É fazendo aquilo que Jesus fez, orando, jejuando, dizendo não às propostas da carne todos os dias, se esforçando, se esmerando para ter uma vida em santidade. Então, essa é a forma. Não existe receita mágica. Ninguém tomou uma vacina, né, e criou anticorpos contra o pecado. Isso não existe. As doses se existisse uma vacina, as doses teriam que ser constantes, né? Não existe, né? Você toma uma vacina contra cachumba, contra qualquer catapora, por exemplo, não sei, acho que não tem vacina, né? Mas qualquer vírus que tem ali, você fica imune àquela doença, né? Contra o pecado, não. A vacina tem que ser constante. A busca tem que ser constante. Como andar no Espírito? É constantemente, porque a Bíblia diz que o reino dos céus é alcançado à força. O reino do céu foi pela graça, foi de graça, Jesus morreu, mas não pense você que vai ser um mar de rosas o seu caminhar. Haverá percalços. Então, irmãos, é lutando, é cada dia enfrentando, tomando a sua cruz, seguindo. Glória em glória. Glória em glória. Meus irmãos, o assunto é tão extensivo. Se nós fôssemos entrar aqui em cada tópico desse, nós iríamos muito longe. Mas eu já vou chamar o nosso primeiro intervalo e já estamos de volta com a sua EBD em Dia. Que Deus te abençoe. Paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o diácono irmão Luiz Bezerra, coordenador da Escola Bíblica Dominical aqui no Templo Sede. Eu quero te convidar, a você e a sua família, para estarem conosco todos os domingos de manhã, a partir das 8h30 da manhã. Vai ser uma bênção. Faça um propósito com Deus de ser aluno da EBD nesse ano de 2023. Que Deus possa te abençoar você, a sua casa, abençoar tudo que envolve a sua vida, em nome de Jesus. Vem para a EBD! E já estamos de volta com a sua EBD em Dia para o nosso segundo bloco, para o segundo tópico, que vai dizer o confronto entre a carne e o espírito. Que grande luta que nós temos aí, né? Quem vence, pastor? Depende de nós. Depende de nós. Depende de nós porque, irmão Luiz, o que acontece é o seguinte: a quem você decidiu alimentar? Quem você alimenta mais? Tua carne ou teu espírito? A quem você se rende mais? A tua carne ou teu espírito? A quem você ouve mais? A tua carne ou teu espírito? Então a questão é, você agora não é mais um homem natural. Você agora é um homem sobrenatural. Romanos 8 diz o quê? Diz o quê? Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Né? E quando você está em Cristo Jesus, como diz 2 Coríntios 5,17, diz, você em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Ele está dizendo que você agora em Cristo é nova criatura. Você não é mais uma criatura natural. Deixa eu dizer uma coisa, você é uma criatura sobrenatural. Oh, glória a Deus. Por quê? Porque natural era Adão. Mas Cristo veio dizer, não, eu não quero que você seja natural igual a Adão. Depois que saiu do Éden, aí eu quero que você seja igual a mim. A nossa busca é pela estatura de varão perfeito. E o varão perfeito é Jesus Cristo. Nenhum homem poderia chegar onde Jesus chegou. Porque como o pecado veio na carne, ele tinha que sair também pela carne. Por que Jesus veio em carne? Porque o pecado entrou pela carne, e pela carne ele tinha que sair. Então, você agora é um homem sobrenatural. Então, quando o pecado entrou na carne, ele precisava sair pela carne. Ou como assim, pastor? Ele entrou na carne através de Adão e Eva. Eles foram expulsos do paraíso, e eles passaram a viver na carne. E seus descendentes, Caim e Abel, Caim mata Abel, nós sabemos, e depois o mundo começa a se deteriorar até chegar a Noé, e Deus decidir exterminar todo ser vivente na terra, com exceção de Noé e sua família. Então, Deus tinha um plano. Quando o pecado entra pela carne, Deus disse, o pecado tem que sair também pela carne. Quando Jesus vem em carne,
Ele leva sobre si todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões. Ele tinha que morrer, aquela carne tinha que ser dilacerada, aquela carne tinha que sofrer daquela maneira, e o sangue tinha que ser derramado em carne, porque como o pecado entrou pela carne também ele tinha que ser lavado. A carne foi lavada, mais que isso, o pecado foi lavado em Cristo, e quando ele lavou a carne, ele então nos limpou, nos lavou de todo o pecado. Nós, quando Cristo faz esse sacrifício na cruz do Calvário, o que ele faz? Ele nos lava todo o pecado. Ele primeiro absorve como uma esponja, ele absorve todo o pecado no mundo sobre ele naquela cruz. E depois que ele absorve todo aquele pecado que acontece, o sangue dele lava todo o pecado. Ele olha para Deus e diz: Senhor, Pai, por que tu me abandonaste? Porque naquele momento, Deus olha para o filho e diz: ele agora é uma abominação. Irmão, porque Cristo tinha puxado, absorvido todo o pecado do mundo para ele, para então lavar com seu sangue todo o pecado e nos lavar de todo o pecado, nos remir de todo o pecado. Isso é profundo, isso é um sacrifício que ninguém poderia fazer, apenas um cordeiro totalmente imaculado, um cordeiro sem mancha poderia fazer esse pecado, e assim Jesus fez. Mas para que ele fez isso? Quando ele renasce então, quando ele ressuscita em 3 dias, ele ressuscita então com um corpo perfeito. Ele ressuscita então com um corpo glorificado. Nesse corpo não há mais pecado. Esse corpo é o corpo que nós receberemos no fim dos tempos. Um corpo glorificado, sem pecado. E sem pecado nós viveremos, encontraremos com ele nas nuvens, e viveremos com ele sem pecado. E o pecado não vai entrar no céu. E isso é interessante a gente observar, que a carne, essa carne que nós temos, ela é pecaminosa, ela é pecadora, porque ela herdou esse pecado de Adão. Mas o segundo Adão, esse segundo Adão lavou, remiu, ele limpou todo o pecado que havia no mundo. Ele nos limpou de todo o pecado. Mas e agora? Nós ainda estamos na carne. Como viver agora na carne? Como fugir do pecado? Deus nos deu as armas para fugir do pecado. Deus nos deu as armas. E que armas são essas que Deus nos deu? A consagração, a busca ao Senhor, o jejum, a oração. Tudo isso nos faz fugir do pecado. Deus nos deu poder para fugir do pecado, porque graça é isso, Ele deu graça. Quando Ele deu graça, Ele nos ajudou, Ele nos perdoou e nos ajudou. Agora você não é mais escravo do pecado, você agora está livre do pecado pelo sangue de Jesus vertido lá na cruz. Aleluia. Então agora você está livre. Quando você está livre do pecado, eu devo viver agora em Espírito. O que é viver em Espírito? Dando frutos do Espírito. E como eu descubro se eu estou vivendo no Espírito? Como eu disse, você vê, você está em alegria, você tem amor, você tem temperança, você tem autocontrole, porque você é benigno, você é longânimo. Eu tenho esse fruto do Espírito, então eu estou vivendo o Espírito. Não, eu estou vivendo em porfia, em confusões, em dissensões, emulações, eu estou vivendo daquele modo em ódio, eu tenho mágoa. Então você está vivendo na carne, e essas são as obras da carne. Pastor Maurício, aproveito para... Tem um versículo bíblico aqui no ponto 2, que está 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 16, que diz o seguinte: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Irmãos, então assim, como que a gente anda no Espírito? É mortificando. E como é que a gente ama o mundo? É se envolvendo com as coisas do mundo. Eu falei na escola dominical aqui esse dia no Templo Sede, que às vezes nós vamos formatando comportamentos, ajustando os comportamentos, e vamos inverter na ordem das prioridades da nossa vida, e nós vamos nos aproximando de tais coisas. E elas sempre vêm de forma muito sigilosa, muitas vezes muito bonita, mas quando a gente vê, a gente não vigiar, irmão, a gente já pode estar, professor, pode falar isso em classe, em sala de aula. Se a gente não vigiar, irmão, é tudo muito suave, é tudo muito vagaroso. Mas quando a gente vê, pastor Maurício, nós já estamos cometendo algumas práticas. Então aqui, o que era amar? É se envolver. Como é que a gente se envolve? Começa a se envolver aos poucos. Não amar o mundo. Não dê brecha.
Evite, mesmo sabendo quem somos, né? Quando falar sobre o ponto 2, falar as obras da carne, o que são as obras da carne? É tudo oposto à vida do Espírito. São as oposições ao Espírito. Então, ali, algumas práticas, e conhecendo, como Deus nos conhece por dentro e por fora, o diabo também nos conhece, não dessa forma, mas ele também nos conhece como um exímio analista, posso assim usar esse nome. Ele sabe. E então, assim, naquelas áreas, nas inclinações da carne, embora vivamos no Espírito, alguns de nós têm inclinações diferentes. E dentro dessas inclinações, para cada um de nós, o diabo tem um lacinho diferente. E geralmente, às vezes, ele pode vir com um laço, com fitas vermelhas, numa caixa bem bonitinha. Mas o sangue de Jesus tem poder, irmão. Naquilo que a gente é falho, irmão, passa por longe. Né? Ali eu tenho problema assim, no pasto, eu tenho um boi que é muito brabo, né? O que eu faço? Eu vou cortar caminho para ele? Nada, eu vou dar a volta, em volta do pasto. Das coisas que eu sou peculiar. Tem aqueles irmãos que são libertos, né? Não pode ver um bar. Então não pode ver um bar, passa por longe. Passa do lado da rua. Tem irmãos que não podem, tem uma tendência a um tipo de erro. Irmão, evite locais, evite pessoas, evite... da aparência do mal. Fugir, irmão, fugir. Porque para cada um de nós tem uma tentação preparada do inferno para nós. Mas o sangue de Jesus tem poder, porque o escape também está em Cristo Jesus. Irmãos do céu, nós estamos indo, pastor, né? Vamos falar basicamente sobre as obras da carne. Deixa eu falar uma coisinha. O resultado da oposição à vida no Espírito. As obras da carne são essas, né? Gálatas diz 5,16, as obras da carne é o quê? É dissensão, é porfia, é discussão, é contestação, é discordância, é discrepância, e poderão andar dois juntos, né? Se não estiverem de acordo. Nós temos duas essências dentro de nós, duas naturezas. Isso é importante que se diga. Você tem a natureza dentro de você, a natureza antiga. Porque quando você se converte, a natureza antiga, ela não some. Adeus, natureza antiga, agora eu estou na natureza nova. Não, ela continua lá. Ela está mortificada, ela está lá guardada, ela não está extinta, mas ela está adormecida. Aí entra a natureza nova. Essa natureza nova é a natureza de Deus, é a essência de Deus. Essa natureza nova tem que subjugar a antiga. A antiga não pode subjugar a natureza nova, porque agora você é filho de Deus, enxertado na videira. Agora você vive em espírito. Você não obedece mais às obras da carne. Você não tem mais vontade de pecar. Você agora está livre do pecado, porque você não tem vontade de pecar. Então as tuas duas naturezas, elas convivem dentro de você. Não adianta dizer, eu me converti, agora a natureza antiga morreu, foi embora, eu não tenho. Não, ela está lá dentro, mas ela está mortificada, ela está sendo o tempo todo, ela está sendo subjugada, ela está sendo dominada pela natureza nova, a natureza de Cristo. Então é importante que a gente diga isso. A natureza antiga não pode sobrepujar a nova. A gente não pode viver pela natureza do que nós éramos antes de conhecermos a Cristo, de conhecermos a essência de Cristo, o amor de Cristo, o sacrifício que Cristo fez na cruz por nós. Agora nós precisamos ouvir a nova natureza nossa. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você agora, se bebia, não bebe mais, se roubava, não rouba mais. A Bíblia diz isso. Se você matava, não mata mais. Se você roubava, se fraudava, não vai fraudar mais. Então você precisa entender que a tua nova natureza tem que sobrepujar, dominar, passar por cima, manter a sua velha natureza debaixo dos teus pés. Aleluia. E não deixar ela sobrepujar a nova. Aleluia. Isso é importante. Caro professor, nós precisamos chamar mais um intervalo e já estamos de volta com a Subida em Dia para o nosso terceiro ponto, nosso terceiro bloco. E já estamos de volta com a Subida em Dia para o nosso terceiro bloco, nosso terceiro ponto da lição número 12, a penúltima lição desse trimestre. Que tema importante, né? Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Que lição importante essa, né?
das 13, se tivesse que... todas são maravilhosas, mas essa para mim está ali, essa de hoje, nós estamos trabalhando, é uma das mais importantes, porque não lida diretamente com os movimentos, com as consequências, com as manifestações espirituais, mas ela desce até o cerne da estrutura, da postura e da estrutura como crente, da vida realmente como crente, né? Quando ela desce lá no profundo, né? Ela mexe, né? Porque tem muita gente até animada, né? Com talentos, com dons, mas quando entra aqui na questão a vida do espírito da carne, são pessoas que têm mau testemunho, né? Mau testemunho. Mas oxalá Deus, nós possamos ter uma vida equilibrada em todos os sentidos, professor. Você que é professor, equilibrado com a família, no trato com a família, no trato com a igreja, no trato com os filhos, no trato com o trabalho, no trato com os irmãos. Nós temos que ser equilibrado, né? Todo excesso pode ser, não que todos, pode ser prejudicial. Então, irmãos, vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos dar atenção às nossas famílias, vamos congregar, vamos falar de Jesus. Nós temos que ter uma vida saudável, irmãos, né? E aqui, se for orar um pouquinho a mais, né? Envolva a família. Sim. Lê a Bíblia um pouquinho mais, envolva a família, irmãos. Devocional. Crie gostos, né? Faça que a minha esposa, né? Eu lia um pouquinho mais, ela lia um pouquinho menos, né? E aí eu comecei a dar livros, literatura que chamasse a atenção dela. Nós não nos envolvíamos no período de leitura, né? De oração também, né? Orando juntos, a filhinha desde colo, né? Orando no nosso meinho. Então, cria esses hábitos gostosos, saudáveis, de ter essa vida em família. Irmãos, mas nós estamos já no terceiro tópico, né? E falando que, irmão, tem dia que a gente está bem crentinho, né, pastor? Mas tem dia que o velho homem... Segura aí, Luiz! Eu não acredito que eu estou fazendo isso, Jesus. E aí, o que me consola, às vezes, é saber que Paulo também teve os mesmos dilemas, os mesmos problemas. Paulo disse, quem me livrará do corpo? Desse corpo! Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, quando eu menos quero, eu já estou fazendo. Então, irmãos, esse negócio, com cuidado aí com os super santos aí, porque isso aí não cola, irmão. Isso não cola, não. Sei que tem, claro, tem alguns casos de homens e mulheres, né? Meu Deus, né? Mas, naturalmente, normalmente, a gente é cheio de falhinhas aí. Então, quando a gente vai errar, a gente coloca os pés da cruz de Deus. Me ajuda nisso aqui, Jesus. Então, é assim, irmão, com sinceridade, com retidão. É decisão, né? Viver em espírito é decisão. Uhum. Eu decidi viver no espírito. Então tem que matar as obras da carne. Eu preciso mortificar a carne para poder viver em espírito. E tem horas que elas afloram de uma forma... Mas eu tenho que subjugar. Tem que subjugar. Elas estão... E subjugar... Não, nem sempre é tão suave. Não é suave, tá, pastor? É a minha prática, a minha vida, e às vezes, o meu eu, às vezes, é forte. E algumas literaturas, alguns pastores, não é doutrina, diz que a luta contra o inferno, ela não é tão grande quanto a luta contra você, contra a sua carne. Sua carne é teu maior inimigo. Meu maior inimigo. Agora, como eu disse no bloco anterior, é fato que o Satanás, o Lúcifer, ele é um estrategista. E a das minhas inclinações, ele conhece também. Ele vai trabalhar onde você é fraco. Você bebia, tem irmão que não aguentava desaforo, e hoje em dia tem o pavio curto, mas não vai faltar gente para te provocar. Não vai faltar. Moisés não era um homem que não segurava nada, não levava desaforo para casa, Moisés. Ele depois não levava desaforo para casa. Depois que Deus chama ele e trata Moisés passa a se chamar o homem mais manso da terra. Porque eu digo que o diabo ele não te empurra. Eu dizia para o irmão esse dia, rapaz, o Satanás não vai te enfiar uma lata de cerveja na tua boca para você beber, para você usar droga, né? Ele bebia e depois usava droga, né? Tu acha que o diabo vai te enfiar de boca baixa? Toma aí, boca aberta aí, ó. Abra a boca que eu vou dar uma madeira. Mas, só que é o seguinte, ele é um grande propositor. Ele é um propositor. Como ele fez com Eva. Olha, eu não posso te empurrar com o meu fruto, mas eu te digo que é bom. É bom. Então, eu estou fugindo um pouquinho aqui, irmãos. Professor, tenha a sua dinâmica em sala de aula, né?
Eles vão te dar a espinha dorsal. E nós vamos falar para o terceiro ponto agora, pastor, que fala o fruto do Espírito. A consequência, a gente muitas vezes não percebe, de quem nós éramos e de quem nós somos antes de conhecer a Jesus. Como o Espírito Santo pode entrar em nossas vidas, fazer morada e guarida, se você der lugar, e coisas maravilhosas vão acontecer. Pastor Maurício. Amém, amém. A gente é só comparar. Você compara o tempo que você estava no Egito, no mundo, e compara o tempo de agora. Se você comparar e dizer assim, puxa, minha vida não mudou muito, e tem algo errado com você. Você não está vivendo em Espírito. Mas se você verdadeiramente está vivendo no Espírito, você vai notar, puxa, eu estou mais longânimo agora, eu custo mais a perder a paciência, eu estou paciente. Eu agora estou mais caridoso, eu agora estou mais alegre. As pessoas olham para mim, parece até Moisés quando saiu do monte, depois de 40 dias com Deus, eu estou brilhando, eu vejo um brilho do Espírito Santo no teu rosto. Por quê? Porque eu estou vivendo no Espírito. Então para mim há alegria, há paciência, há gozo, há amor. Então eu estou diferente. Mas eu me estresso às vezes, eu me iro, acontece. Irmão, você não é proibido ou é pecado você se irar. O próprio Deus se ira, né? O próprio Jesus, quando chega no templo e vê que transformaram numa mercadoria lá, vendendo mercadoria, ele chuta o pau da barraca e se ira. E quantas vezes no Velho Testamento você vê Deus se irar? Mas Deus só se ira contra pecado. Deus se ira contra quem não vive no Espírito. Deus se ira com quem obedece, se entrega aos prazeres da carne, aos desejos da carne. Deus se ira contra esse tipo de pessoa que deu as costas para Deus, porque agora prefere viver tendo os prazeres da carne. Eu não vou deixar a minha cervejinha por causa para ser crente, como a minha irmã dizia. Eu tenho uma irmã que dizia isso. Eu não vou deixar minha cervejinha. Então ela trocou Jesus por uma cerveja. Irmão, depois que você tem Jesus, você não troca ele por nada, nem ouro, nem prata, nada. Judas vendeu ele por 30 moedas. Mas depois Judas, quando ele vê o que fez, ele diz, o que eu fiz com o meu mestre? Meu mestre que me ensinou 3 anos o amor, me ensinou durante 3 anos e meio, ele me ensinou tudo. Agora o que eu fiz? Eu vendi. Judas então tem remorso. Ele não se arrepende, porque se ele se arrependesse, ele iria lá na cruz e diria, Senhor, eu me arrependo. E ali mesmo na cruz, Jesus teria salvado ele. Eu creio nisso, irmão. Agora, ele teve remorso, ele disse, eu estou com remorso, eu vou me matar. Então ele decide se matar. Depois que você tem Jesus, você não troca por nada, nem ouro, nem prata, nem nada. Nada pode substituir o amor de Deus na tua vida e na minha vida. Vamos, professor, você pode, em sala de aula, o tópico 3 vai falar sobre as 9 subdivisões do fruto do Espírito, que é um fruto, com 9 características, né, com 9 linhas de atuação, 9 subdivisões desse fruto, né? Cada um deles, às vezes cada irmão na tua classe pode se identificar com um problema em uma dessas questões. Porque até nós mesmos, irmãos, como seres humanos, diferente se você é um obreiro, se você é pastor, se você é um irmão, se é apenas aluno dominical, se você é professor, nós temos os nossos dilemas, irmãos. Se os grandes homens da Bíblia tiveram seus dilemas, irmãos, quem dirá nós? Quando no Getsemane, né? Quando Pedro puxa a espada, Pedro, para decepar a cabeça de Malco, na verdade, ele tinha andado com Jesus muito tempo. Foi o pastor presidente da igreja primitiva, foi Pedro. Mas Pedro teve os seus problemas comportamentais. Problemas, mas que foram sanados aos pés da cruz, irmãos. Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, o maior evangelista, apóstolo dos gentios, escreve, como eu vou ser redundante na informação, né, que ele não queria fazer algumas coisas quando ele via estava fazendo. O que é isso, irmão? O homem que subiu ao terceiro céu, viu coisas inefáveis que aos homens não é lícito falar. Quem dirá Se Paulo passou por isso, quem dirá não é? Nós. Por que eu digo Paulo? Porque Paulo é um homem que ele andou mais com Cristo do que os próprios discípulos. Por que isso, pastor? Porque os discípulos andaram com Cristo até em pessoa, em carne, osso e espírito. Mas Paulo não andou com Cristo em carne,
nem osso, mas andou em Cristo em espírito. No céu. Ele andou em Cristo em espírito de Cristo. O Espírito de Cristo, o Espírito Santo, porque Cristo é Deus, é o Espírito Santo, é uma essência só, são três em um, é um que se manifesta em três. Paulo andou com ele, tanto andou que Paulo fez a vontade dele, e apesar de não ter andado com Cristo pessoalmente, Paulo seguiu tudo que Cristo disse a ele para fazer. E o próprio Cristo disse, olha, disse para o profeta, olha, ele é vaso escolhido por mim, e vai ver o que é padecer pelo meu nome. Eu acho que se falasse para mim, eu dizia, rapaz, eu vou Tô sair. fora. Eu tô fora. Tô fora. Eu vou padecer. Para outro. Dá para outro, que eu não quero. Mas Paulo não, eu vou, ele foi padeceu. Uhum. Então, Paulo vivia em espírito, irmão. Mas mesmo assim, Paulo tinha seus problemas. Paulo dizia, eu sou o pior dos pecadores. Irmão, se Paulo era pior dos pecadores, imagina nós aqui, o nosso irmão. Quem somos nós, se Paulo era o pior dos pecadores? Misericórdia. Paulo, o próprio, e eles sentiam todos os problemas que nós tínhamos. Olha Elias entrou em depressão naquela caverna, porque uma mulher disse que ia matá-lo. Elias teve medo de uma mulher, depois de ter orado e cair fogo do céu e matar 450 profetas de Baal, mais 400 de Azera, porque não foram 450, foram 850 na verdade. É muita coisa. Foram muitos. Aí a mulher diz, olha, eu prometo, dou a minha palavra que amanhã essa hora ele está morto. E Paulo faz o quê? Paulo corre para a caverna. Paulo tinha Deus, o Elias tinha Deus, o que Elias falava acontecia. Elias disse, pela minha palavra não vai chover 3 anos, e não choveu, pela minha palavra. Aleluia. Eu digo a minha palavra, eu digo, irmãos, você é profeta de Deus, você tem que dizer, não vai chover e não chover, você tem que passar, a tua sombra tem que curar, você tem que falar e tem que acontecer. Por quê? Porque você é homem de Deus, você é profeta. Então a gente precisa entender isso. Eu profetizo muito, irmão. Eu profetizo, se vai acontecer com Deus, é Ele que faz. Não sou eu que fiz nada, é Deus que está fazendo, mas eu profetizo uma grande bênção na tua vida, eu profetizo a prosperidade, eu profetizo a tua vida. E se acontecer foi Deus que fez, não fui eu. Então a glória é dele, a honra é dele, a majestade é dele. Aleluia. Tudo é por ele, para ele, para ele. Segundo professor, que o Senhor Deus te abençoe, meu irmão em Cristo, que o Senhor Deus te abençoe, né? A nossa palavra seja, a nossa aula, a nossa palavra seja sim, sim, não, não. Busque em Deus orientação, que a palavra profética vai sair com o endereço para o coração correto. Porque a gente ministra uma palavra profética, né, debaixo da autoridade do Espírito Santo, e às vezes nem todo mundo vai receber. Mas às vezes, meia dúzia de pessoas ou 3 pessoas, vai ser a palavra transformadora para o coração deles. E você é o canal de bênção para esse tempo. Queria agradecer, pastor Maurício, uma alegria, né? Uma alegria tê-lo aqui, que seja a primeira de muitas, né? Vou pedir para o senhor orar a Deus, o senhor vai abençoar nossos irmãos, abençoar a nossa vida, é um privilégio. Agradecer aos nossos líderes, não canso de agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Gilson de Quadros, que é Gilson de Quadros, pastor aqui da sede, uma bênção, um companheiro, um amigo, demais pastores das nossas congregações, que Deus os abençoe. Pastor, pode orar, por favor? Senhor Deus amado, eu te agradeço, Senhor, por esta palavra, porque essa palavra não é minha, Senhor, ela veio do céu para o teu povo. Senhor, eu não falo da minha palavra, eu falo do que está escrito no teu livro da verdade, eu falo daquilo que o Senhor já falou que nós temos. Portanto, Senhor, eu quero aqui profetizar em nome de Jesus, para cada um que está assistindo essa pré-aula, para cada um que vai falar, que ele também seja a boca de Deus na terra, como eu quero ser também a tua boca aqui na terra. Eu profetizo, Senhor, a prosperidade, a tua graça, Senhor, o teu amor. Eu profetizo, Senhor Deus, que nada faltará a todos que estão vendo esse vídeo, nada faltará a essa igreja. Eu profetizo, Senhor, que essa igreja vai crescer, vai ser referência, e já é, em todo o estado de Santa Catarina e em todo o Brasil vai ouvir falar dessa igreja de Jaraguá do Sul. Eu profetizo, Senhor Deus, todas as bênçãos sobre a vida do nosso pastor presidente, o pastor Cláudio Caetano, o pastor Gilson, todos os pastores, todos os membros dessa igreja, todos os obreiros, todos que estão vendo, ouvindo essa gravação, para que todos sejam abençoados. E como profeta de Deus, eu profetizo a bênção do Senhor sobre cada vida.
Porque eu creio, Senhor Deus, que a minha palavra, Senhor, meus lábios, são seus lábios nessa terra. Usa-nos, Senhor, usa cada um que está vendo aqui esse estudo, para que seja canal de bênção para toda a tua igreja, canal de bênção para toda a sua casa, canal de bênção para todo esse país e para o mundo, em nome de Jesus. Amém. Amém. E essa foi mais um IBD em Dia. Que Deus te abençoe. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever. Se inscreve lá. Que Deus vai te abençoar. Compartilhe com alguém. Que Deus te abençoe e até a próxima.